Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como desenvolver de forma ilustrativa um gráfico que mostra aí um percentual de sexo masculino e feminino, e muito legal aí quando você trabalha com algum tipo de relatório que mostra alguma coisa relacionada a sexo, né? A divisão. E aqui, por exemplo, estou trazendo um exemplo onde eu mostro o perfil de um consumo, né, da minha empresa, por exemplo, entre o público masculino e o público feminino, né? Então ele mostra aqui de forma ilustrativa e vai preenchendo o gráfico. Então, por exemplo, se aqui fosse 80%, estaria quase completo, 100% completo, 50%, a mesma coisa o feminino aqui. Então fica bem legal para mostrar isso de forma ilustrativa. Creio que quando você montar seus relatórios vai ficar bem profissional. Então vamos mostrar aqui, é muito simples fazer isso, não requer nenhum recurso avançado do Excel, basta você seguir o passo a passo aqui que todos conseguem desenvolver um gráfico como esse. Então vamos começar aqui. Eu vou criar uma planilha nova, vou só tirar a linha de grade aqui para ficar mais fácil de trabalhar. E eu vou só copiar essa tabela aqui, pessoal, para não ter que copiar novamente ela e montar. Então só vou copiar e colar aqui, que aí vocês digitam ela. A primeira coisa é a gente colocar aqui, encontrar a diferença, né? Então 1 menos 50. Então encontrei a diferença para poder completar os 100% aqui. Vou só botar um percentual aqui de 45, 55 para poder fechar os 100% aqui, tá? Então desenvolvi basicamente isso, só coloquei essa diferença para cá. E agora eu vou inserir vou selecionar só o masculino e inserir aqui um gráfico, esse gráfico de coluna aqui desse tipo 2, que é coluna empilhada, tá? Inserir esse gráfico daqui. E agora, pessoal, eu clico nele e aqui eu vou ir na opção Design, em ferramentas do gráfico, em Design, eu vou aqui em alterar linhas de coluna para ficar dessa forma aqui o gráfico, tá bom? Então, vou só colocar mais ou menos assim. Vou agora clicar aqui, entre o eixo, né, desculpa, clicar aqui no eixo, onde mostra os percentuais, vou em formatar eixo, e aqui, no máximo, em opções de eixo, no máximo eu vou colocar um que é 100%, para poder chegar até 100% o topo, tá ok? Vou agora clicar aqui nesse maisinho e desmarcar eixo, desmarcar título de gráfico e desmarcar linha de grade para ficar somente o gráfico basicamente. Vou clicar aqui dentro, né, da série de dados com o botão direito, formatar série de dados. Em largura de espaçamento eu vou colocar 0 para tirar justamente esse espaçamento que tem aqui entre o final da tabela, tá bom? Vou só diminuir aqui um pouco o tamanho e ficou mais ou menos dessa forma. Agora eu vou lá em Design, clico aqui, vou em Design, em Formatar, e aí em preenchimento eu coloco sem preenchimento e contorno sem contorno. Então o gráfico vai ficar basicamente dessa forma aqui, o gráfico de barra. Vou copiar e colar o gráfico aqui fora. Esse gráfico agora, tá? E eu vou arrastar aqui para poder trazer o número do feminino, então vai ficar mais ou menos assim, tá bom? Vou botar aqui separado um pouquinho, então seria basicamente isso. Agora, nesse da cor laranja aqui, eu vou clicar só dentro dele, então você vai ter que clicar duas vezes, clicou uma, clicou duas, e aí você vai aqui, em formatar, se não aparecer esse campo aqui do lado, é só clicar com o botão direito em formatar ponto de dados, e aí clica aqui nos efeitos de preenchimento, e eu vou colocar sem preenchimento, tá? Mesma coisa, fazendo de cá, clicar duas vezes, preenchimento, sem preenchimento. Na parte de baixo, clicar duas vezes, vou colocar uma cor, vou escolher esse azul escuro aqui, colocar em preenchimento sólido, esse azul escuro, e para o feminino aqui, eu vou colocar esse verdinho daqui. Bom, vocês podem escolher a cor que vocês acharem melhor aqui. Pronto, então ficou basicamente isso, a parte de gráfico do nosso relatório. Agora vamos no PowerPoint para poder trazer essa imagem, né, do bonequinho masculino e do boneco feminino. Então no PowerPoint fica mais fácil para a gente conseguir fazer isso. Então, entrem aí no PowerPoint de vocês, e aí o passo a passo é o seguinte, vamos colocar aqui um retângulo, né, basicamente no mesmo tamanho aqui do que a gente fez o anterior, criar agora um campo de texto aqui, e aí eu vou colocar aqui 200, pessoal.
né? É como se eu estivesse digitando um texto aqui, vou colocar 200 aqui dentro dessa dessa caixa de texto, tá bom? E aí a gente vai agora em inserir símbolos, e aí eu vou selecionar a opção, ó, WebGINX, tá vendo? Aqui tem várias fontes de símbolos, e aí vocês vão na fonte WebGINX. Então selecionou aqui e vai aparecer aqui do lado, tá vendo? Alguns símbolos. Tem várias imagens aqui, vamos usar a primeira aqui, a imagem masculina, inserir, então já apareceu aqui. Vou só centralizar aqui o texto, só centralizei e pronto. Então, apareceu aqui a imagem, a figura masculina. Vocês podem encontrar na internet, mas aqui é importante fazer no PowerPoint, porque vocês vão entender a questão da transparência, né, do objeto para poder aparecer. Então, o ideal é fazer aqui mesmo no PowerPoint, tá bom? Então, eu vou agora colocar aqui no centro da imagem, e aí, ó, eu seleciono os dois, mais ou menos assim. Selecionei os dois e agora eu vou clicar em formatar e aí tem a opção aqui, ó, mesclar fórmulas, combinar. Então combinou, ficou mais ou menos dessa forma aqui, tá bom? E aí agora eu vou formatar aqui em contornos de forma. Eu coloco o mesmo azul, né, a mesma cor que eu escolhi lá no Excel. E em preenchimento eu coloco branco. Importante colocar branco, não é transparente, é branco que tem que colocar, tá bom? Então ficaria mais ou menos dessa forma aqui. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no feminino. Só colocar aqui para medir, né? Colocar aqui uma caixinha de texto, de novo, mesmo tamanho aqui, para não ficar muito distorcido. Pronto. Vamos colocar aqui 200, lembra? Inserir símbolos, WebGINX, e agora eu vou à opção aqui do boneco feminino, inserir, coloco centralizado, coloco aqui em cima, vejo a posição aqui para ficar alinhado, seleciono os dois, clico em formatar, mesclar fórmula, combinar, seleciono ela, coloco preenchimento branco e a contorno de forma ou a mesma cor que a gente usou para o feminino lá, que é o verdinho aqui. Pronto, ficou basicamente isso. Então eu vou copiar agora e levar isso para o Excel. Então eu vou copiar a imagem aqui do masculino, clico com o botão direito e clico aqui na opção de colar imagem, tá? Importantíssimo colar imagem. E agora faço a mesma coisa com o feminino, Ctrl C, vou para o Excel, clico com o botão direito, colar imagem. Agora vamos só cortar essa borda aqui, então eu vou clicar aqui na imagem, em formatar, em cortar, e aí vou reduzir aqui a borda, mais ou menos nessa altura aqui, ó, tá vendo? Para ficar só a imagem e o fundo branco. Opa! Só a imagem e o fundo branco. Mesma coisa no feminino, cortar. Não precisa ser 100% simétrico, alinhado, vocês vão entender porque o gráfico sobrepõe. Pronto, ficou basicamente assim. Então agora eu vou jogar esse gráfico em cima, essa imagem em cima do gráfico, e aí eu vou colocar aqui, ó, até aparecer o pezinho ficar branco aqui. Pronto, ficou branco, eu subo, coloco no limite, mais ou menos aqui, aí pronto, coloquei no limite. Agora eu vou testar aqui o 100% para ver se está no limite do 100%, não está. Então eu vou pegar aqui o gráfico e vou reduzir ele até também aparecer. Pronto, então aqui eu tenho agora 50%, 30%, 85%. Mesma coisa com o feminino, jogo o gráfico por cima até aparecer o pezinho aqui, pronto. Testo agora os 100% e reduzo o gráfico aqui de 100% aqui em cima. Beleza. Vamos um pouquinho para cima, ok. Basicamente ficou isso. Vou clicar aqui pro lado de fora, que aqui é o gráfico e aqui é a imagem.
clico com o botão direito, agrupar, para ficar uma imagem, aqui eu posso transportar tranquilamente. Mesma coisa, clico do lado de fora aqui, que é a área do gráfico, dentro a área da imagem, clico com o botão direito, agrupar. Pronto, eu já tenho a imagem rodando aqui. Então aqui eu vou colocar 15%, só para testar. Vou só copiar esse texto aqui, para não ter que copiar de novo, né? Não ter que fazer isso aqui de novo. Então é só botar uma caixinha de texto aqui. Vou mostrar o passo a passo, né? Só colocar um texto, caixa de texto, e aí coloca o masculino. Vamos colocar aqui 16, aqui é uma verdana, negrito, ok, copiar e colar, mesma coisa, feminino, fonte verde, o azulzinho, ok, e agora copiar novamente, esse daqui, vou setar o percentual masculino aqui, 16, azul, já é um verdana, copiar novamente. Agora aqui eu vou pegar o C4, né, que é os 15%, colocar o verde aqui, negrito, 16. E pronto, pessoal, fizemos o gráfico, então aqui eu oculto, né, coloco cor branca para não aparecer, e aí coloco o título, se for necessário, enfim. Então 50% masculino, 60% feminino, 100% feminino, 0% feminino e está funcionando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pratiquem e utilizem esses gráficos aí nos seus relatórios. Até o próximo vídeo.